Um pouco sobre a mitologia egípcia. A Ásia Ocidental abrangia o Egito, Arábia, Síria, Palestina, Mesopotâmia, Irã, Armênia, Ásia Menor. Lá surgiram as primeiras civilizações da antiguidade. É uma região desértica, cortada pelo estreito e fértil vale do Rio Nilo. Por se tratar de uma civilização de mais de 5.000 anos, houveram muitas mudanças sociais, políticas, religiosas, econômicas, no decorrer deste longo período. A religião era politeísta. Os antigos egípcios acreditavam em vários deuses e que estes tinham os mesmos vontades e necessidades humanas. Os deuses eram representados na forma humana animal. Hathor, a vaca, Anubis, o chacal, Horus, o falcão, Best, o gato, cultuavam fenômenos da natureza. Eram inevitáveis a rivalidade e a contradição, com alguns livros que trazem lendas e histórias. Aqui eu falo um pouco sobre o que eu estudei, por isso que é bacana ler, se informar. Essa é a minha leitura, é a minha forma de ver. Por isso que quando eu fiz a iniciação no Panteão de Ísis, eu me identifiquei tanto com tantas coisas, entendi a minha atração pelo Egito, né? E fuçando aqui nas minhas coisas, eu achei uma lenda egípcia. No princípio era apenas Num, o caos, o oceano primordial onde se ocultava Atom, escondido num botão de lótus. Inesperadamente, Atom apareceu sobre Nu e resplandeceu na forma de Ra, e criou 2 filhos divinos, Shu, o ar, Tefnut, deusa da umidade. Deste casal nasceram Geb, deus da terra, Nut, deusa do céu, o que por sua vez deram à luz a 2 filhos, Osíris e Sete, e 2 filhas, Ísis e Neftis. E junto ao Egito vem sempre uma grande magia, um grande mistério, os templos, as sacerdotisas, os cultos, as músicas, sempre traz consigo uma magia. Eu vou falar um pouco de cada deus do panteão egípcio, vou narrando um bocadinho da minha experiência, e eu acho que é bacana conhecer, né? Às vezes tem pessoas que gostam já, que conhecem, tem pessoas que não. E eu creio que vocês vão adorar conhecer alguns detalhes desse Egito, tá bom? Bora lá. Vamos falar de Ísis, a grande mãe do Egito. Dotada de grandes poderes mágicos, reunia em si beleza, feminilidade e sensualidade e concedia proteção a todos que a adoravam. Protegia as crianças, o que a fazia ser a mais popular de todas as deusas. Curava doenças dos homens e expulsava espíritos malignos com a magia. Fundou a família, ensinou os homens a fazer o pão e as mulheres a arte feminina. Vamos falar de Ra, Deus Sol, Deus Supremo, Deus do mundo, Criador dos homens, também chamado de Amon ou Amon-Ra. A representação dele era o Sol, sua saudação, Amon-Ra. Hathor, deusa do amor, felicidade, dança e música, simbolizada pela vaca, a representação da mulher madura. Ela representa a mulher que carrega consigo o instinto maternal. Falando de Sete, deus do oásis, senhor do Alto Egito, representado por um burro, associado ao deserto, às tempestades, depois que matou seu irmão Osíris, passou a ser conhecido como deus da destruição, ligado a tempestades maléficas e a guerra que simbolizava desordem e violência. Vamos falar de Thoth, deus da sabedoria, representado por um íbis ou um babuíno. Como o íbis voa no céu e como o babuíno saúda o sol nascente associado à lua, ao desaparecer do sol. Tentava dissipar as trevas com a sua luz. Foi inventor da linguagem escrita, dos hieroglifos e da linguagem falada. Osíris, deus da terra, da vegetação, simbolizava sua morte na estiagem do rio Nilo e o seu renascimento na cheia do rio. Osíris dedicou-se a civilizar seus súditos,
mudando o instinto nômade, indigente e bárbaro. Os tornou grupos e fundou cidades, criou leis, ensinou a adoração aos deuses, ensinou o cultivo da terra, trabalhar com o mental e produzir as armas para a defesa, sempre acompanhado da sua esposa Ísis. Vamos falar de Néftis, deusa lunar, conhecedora da arte da tecelagem, considerada uma grande deusa, a guardiã. Na sequência, vamos falar de Horus, o deus com cabeça de falcão que segura na mão direita o Ankin, símbolo da vida. O olho de Horus é representado pelo desenho apenas do seu olho. Na cultura, representado como o olho que tudo vê. Mas Horus também lutava pelos ideais que acreditava. Tauret, a deusa hipopótamo, protegia mulheres grávidas, as crianças. Era muito querida e muito cultuada, mesmo sendo representada por um hipopótamo. Nut, deusa criadora do universo, mãe de Ra, deusa guerreira, protegia os mais fracos, destruindo seus inimigos e abrindo caminhos. Afastava com as suas asas todos os maus espíritos. Sekhmet, deusa solar com cabeça de leoa, simbolizava o calor, o poder destruidor do sol. Temida e venerada, comandava os mensageiros da morte, responsável pelas epidemias. Jamet, deusa da justiça e equilíbrio, responsável pelo julgamento dos mortos, segundo a lenda, Met colocava num dos pratos da balança o coração do morto e no outro prato colocava uma pluma. Se o coração fosse mais pesado que a pluma, o morto era considerado impuro e era condenado e levado para o Vale dos Mortos. Chacal, o lobo-cão, responsável pela travessia dos mortos e embalsamento dos corpos, deus do submundo, presidia mumificações, o juiz dos mortos. Sobek, deus crocodilo, venerado em cidades que dependiam e precisavam de água, onde todos eram criados em tanques, adornado com joias, era considerado o senhor do universo, chegava a ser associado ao sol, força, poder e magia. Conso, deus da lua, da noite, era um grande mago de uma grande reputação, cultuado em várias civilizações. Bastia, deusa gato, deusa da fertilidade, da reprodução, da música, da dança, do amor, representada com um cerco na cabeça ou mesmo um gato. Para os egípcios, os gatos eram extremamente importantes e especiais porque eles acreditavam que os bichanos eram criaturas mágicas, capazes de trazer boas energias, sorte às pessoas que cuidavam dele e tinham a visão do espiritual. Essa foto é da minha iniciação, lá em Amparo, em 2003, na Fazenda Forquilha, onde foi um dos momentos muito especiais da minha vida, onde eu pude perceber a minha conexão e o meu resgate com essa linha de Ísis.